Boa noite! Preparados para entender o que a gente precisa fazer para não ficar perdidíssimo no meio dessa infinidade de técnicas que tem no digital? Esse é o nosso papo da nossa Quarta Pro de hoje. Esse encontro que acontece toda quarta-feira, ao vivo, às 19h09, para a gente conversar sobre marketing digital, estratégias de marketing digital para você que é profissional liberal, é empreendedor, muitas vezes trabalha sozinho. E eu sei que uma das grandes dores de todo mundo é: caraca, como que eu dou conta de tudo? Como que eu consigo fazer tudo o que precisa ser feito e ainda tenho que atender os meus clientes, né? E esse impasse faz com que muitas pessoas ou abandonem as ações do digital ou realmente percam muito tempo e o pior, sem ter o resultado que desejam. Então, hoje o nosso papo é pra gente entender como que eu faço isso, como que eu organizo as minhas ações, como que eu faço com que as minhas ações sejam mais certeiras e também que o meu dia seja mais produtivo e que eu não deixe de olhar para esse aspecto tão importante que é o marketing do meu negócio, que é a parte de comunicação e vendas do meu negócio. Então, quem tá chegando aí vai me dando um ok, minha gente. Se o áudio tá bom, se estão me ouvindo e me vendo, que eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Para quem chegar depois, como não ficar perdido. Oh, meu Deus, com tantas técnicas. O som tá bom, minha gente? Me digam aí se posso continuar. Só me deem um okzinho, por favor. Tá ok? Obrigada, do Carmo, obrigada. Bom, vamos lá então. Vamos começar entendendo. Coisas que são fato, né? Que a gente precisa entender. São muitas possibilidades mesmo que existem no digital. Muitas possibilidades. Muitas estratégias diferentes, tá? Muitas estratégias diferentes. E tudo começa com você escolhendo uma estratégia e entendendo essa estratégia e aprendendo a executar essa estratégia. Mas o que acontece, tá? Vocês acabam vendo, de repente, alguém fazendo alguma ação, um outro fulano fazendo uma outra ação, um falando que tem que fazer uma açãozinha pontual. E, de repente, essa ação pontual pode ser muito boa, vai funcionar muito, mas talvez não para o teu momento e não para o teu negócio. Então, eu vou explicar aqui todos os detalhes para que vocês possam ir avaliando e ponderando, tá? Hoje no mercado, a gente tem estratégia de lançamento, tem estratégia de aula ao vivo, tem estratégia com aula gravada, tem estratégia de funil com e-book, tem estratégia de venda direta, então, tem muitos caminhos. E muitas das informações que vocês encontram aí não levam em consideração o tipo de serviço ou produto que você vende. E não leva em consideração também o teu momento do negócio, né? De repente você hoje tem grana para contratar uma equipe para fazer um mundaréu de coisas? Você tem grana para terceirizar várias das ações de marketing que precisam ser feitas? Você tem grana para investir massivamente em anúncios? Então, são alguns pontos que você precisa entender. E o que eu posso falar para vocês? É que todas as estratégias que funcionam, elas só funcionam por dois motivos, tá? Elas funcionam porque elas seguem a lógica natural de vendas, que é ter uma ação específica para atrair clientes, uma ação específica para conquistar a confiança e uma ação específica para estimular a venda. Toda estratégia tem que ter isso. E eu vou explicar algumas variações para vocês conseguirem entender qual que funciona melhor para vocês. O que eu quero é que vocês olhem para a maneira como vocês estão operando hoje e, como sempre, fiquem à vontade aqui para tirar as dúvidas, para tentar identificar onde você pode estar falhando nesse processo e nessa etapa, tá? E as ações de vendas só funcionam, e todas funcionam, se elas forem executadas corretamente do início ao fim, com todas as etapas. Então, a primeira coisa que você precisa parar de fazer, que toma o teu tempo, drena a tua energia, te estressa e não te traz resultado,
é sair fazendo ações soltas. É sair fazendo alguma coisa porque você viu fulano fazendo. É você sair fazendo um tipo de post porque você viu em algum lugar que tinha muitos comentários ou muitas curtidas, sem entender em que parte da lógica de vendas, em que parte da tua estratégia aquela peça se encontra. Então, parem de tentar buscar tudo que é novidade do mercado e tentar incorporar aquilo nas suas ações, porque nem sempre vai funcionar para você. E aí você vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu fiz uma anotação aqui e a gente vai seguir passo a passo para vocês avaliarem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer para parar de ficar perdido aí com tantas técnicas é entender exatamente de todas as possibilidades de estratégia, qual funciona para o meu negócio, qual funciona para o meu serviço. Daí eu tenho todas as estratégias que eu citei antes, né? De lançamento, de funil, de oferta direta. Qual funciona melhor? Você tem essa clareza hoje? Você tem esse entendimento de qual é o modelo de estratégia ideal para você? E depois eu vou falar também qual é o modelo de estratégia que eu recomendo, principalmente para quem trabalha sozinho. E aí, quando eu olho para essa estratégia, o que eu preciso entender também dentro dela? Tá, primeiro, essa aqui é ideal para o meu serviço. Segunda, essa aqui, ela é ideal para o meu momento? Ela é uma estratégia que, poxa, se eu trabalho sozinho, é um volume de ações que eu consigo executar sozinho? Ou é um tipo de estratégia, um tipo de passo a passo que eu preciso de muitas ferramentas que eu não domino e nem tenho grana para contratar? Porque vamos lá, eu tava numa mentoria essa semana, deu meu mentorado falando assim, eu queria fazer uma estratégia dessas que tu faz uma aula gravada. E aí tu não precisa ficar produzindo muito material pro Instagram, né? Porque essa de aula gravada, tu põe para rodar a aula gravada e os leads vão entrando e as vendas vão acontecendo, porque ele queria fazer reunião com empresas. Aí, assim, para rodar uma estratégia com aula gravada, você tem que ter uma ferramenta de automação de e-mails que custa, em média, uma das mais baratas, R$300. Você precisa ter grana para investir em anúncio, você precisa ter habilidade para gravar uma aula. E o principal, você tem que ter segurança de qual assunto, qual chamada vai despertar o interesse das pessoas para elas se cadastrarem na aula. Você precisa ter um pitch de vendas, uma oferta do teu serviço muito boa para fazer com que as pessoas levantem a mão e peçam para conversar contigo. E aí, se você não tem essas informações, se você não domina, como que você vai cair numa questão de vou fazer aqui uma aula gravada porque eu quero ter menos trabalho? A gente precisa sim pensar em otimizar, mas a gente precisa entender o que está por trás de todas essas ações. Então, quando a gente for escolher um modelo, eu preciso entender, funciona para o meu serviço? Eu consigo executar isso hoje? Isso precisa de ferramenta ou não precisa? Tá? Esse é um outro ponto. Outro aspecto que você precisa entender é, essa estratégia é adequada para o meu perfil? Então, se você hoje, vamos pensar quem quer pegar uma estratégia com live, né? Vou fazer uma estratégia com live. Você hoje gosta de fazer vídeo? Você se sente bem? Você se sente confortável em abrir um Instagram e conversar aqui com as pessoas fazendo vídeo? Isso é um critério importante que você deve avaliar, que você deve respeitar. Você se expressa melhor falando ou escrevendo? Você consegue convencer mais o teu público quando você está fazendo um vídeo ou quando você está fazendo um post escrito? Ou quando você está fazendo um artigo? Eu vou pegar uma estratégia pautada principalmente em story. Aí a questão é, você tem tempo para estar fazendo story todos os dias? Você consegue manter uma frequência de stories todos os dias? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu uso o story como complemento.
Gente, vocês estão aí? Me deem um ok, que eu tô com a sensação que isso aqui travou. Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp se o povo me avisa que travou ou não. Ah, a princípio não. Alguém me dá um oi aqui? Porque eu tô com a impressão que travou e que ninguém mais tá me ouvindo. Dei um joinha, mande um okzinho. Tá tudo ok? Ah, Flávia, que bom, que bom. Porque aqui pareceu que deu uma instabilidade e travou. Ótimo, ótimo, minha gente, ótimo. Então eu tava falando assim, vou pegar uma estratégia pautada em story. Obrigada, Ivan. Obrigada, Flávia. Vou pegar uma estratégia pautada em story, né? Tipo, e se eu não tenho tempo de fazer story todos os dias? Né? Porque consome, eu preciso pensar, eu preciso planejar, eu preciso organizar, eu preciso ter um roteiro. Então, eu sou uma pessoa que eu odeio gravar vídeo, quem já me acompanha há mais tempo sabe. Eu prefiro muito mais abrir uma live, fazer uma aula ao vivo, porque é confortável pra mim, é mais leve pra mim. Eu prefiro pegar uma hora da minha semana pra fazer uma aula, uma hora da minha semana pra fazer uma live, porque eu fico resolvendo tantas coisinhas ao longo do dia que se eu fosse pautar a minha estratégia em story, eu não ia fazer, eu não ia conseguir dar conta, eu não ia fazer bem feito como ele deveria. Então, a gente precisa também olhar para o nosso perfil e escolher aquilo que hoje a gente consegue fazer bem. Porque senão eu fico naquela noia assim, eu não me dou tão bem fazendo vídeo, mas falaram que vídeo é o que funciona hoje. Então eu fico ali adiando as minhas ações porque eu quero fazer um vídeo maravilhoso. Sendo que você consegue vender facilmente usando outras habilidades, usando outras ferramentas. Então, quando a gente entende que eu preciso ter estratégia e eu olho para esses aspectos, que estratégia dessas funciona para mim, para o meu negócio, para o meu serviço, que estratégia dessas eu consigo executar hoje, dentro da minha rotina, dentro dos meus recursos, dentro da minha habilidade, e executar com início, meio e fim. Porque se eu saio recortando, vou fazer live, tá? Em que parte da tua estratégia a live se encaixa? O que você tá fazendo para atrair pessoas aqui para essa live? Live é a melhor forma de vender o teu serviço? Daí teve um outro fulaninho lá que falou que o negócio, além da live, é fazer sequência de stories. Teve um outro lá que disse que eu tenho que fazer 2 reels por dia. E se eu pegar o reels da musiquinha do momento, aí eu vou bombar. E aí, de repente, você trabalha numa área que é mais séria, ou você é uma pessoa mais séria, mais retraída, e você vai ficar fazendo reels de dancinha? Você vai fazer? Ou você vai adiar e não vai executar? E por que eu tô falando essas questões? Porque a grande maioria das pessoas que hoje eu vejo que falam assim, eu faço muita coisa, eu não aguento mais fazer ações no digital e não ter resultado. Onde está o pecado? Está em fazer as ações picotadas. Porque tem muitas pessoas falando de marketing digital hoje na internet, e ainda bem, porque a informação tem que ser disseminada. Só que a gente tem que ter o discernimento de um ser humano que fala para você que você tem que fazer 2 reels por dia e você, de repente, é uma dentista, que é só você e a tua recepcionista. Como é que você vai conseguir fazer? Ou você é um palestrante que trabalha sozinho. Como é que você vai conseguir fazer 2 reels por dia? E o tempo para estudar a tua técnica, o tempo para atender os clientes, o tempo para executar as palestras, para estruturar as palestras. Então, a gente precisa aproveitar esse conteúdo todo, mas a gente precisa ter bom senso. E a gente precisa encaixar essas ações na lógica de vendas. O que é a lógica de vendas? Vamos entender como é que se constrói. Eu quero que vocês entendam como é que se constrói uma estratégia. E depois, se vocês quiserem perguntar aqui, Elisa, eu penso em fazer tal modelo de estratégia para mim. É o ideal? Não é? O que você recomenda? Pensei em fazer isso, pensei em fazer aquilo. Aproveitem esse momento e tirem as dúvidas de vocês. Vamos pensar comigo, tá? Dentro de independente do modelo de estratégia que você escolher, você precisa ter uma ação para atrair pessoas novas, ok? Fazer com que pessoas novas te conheçam.
Essa é a premissa, é o primeiro passo das vendas e isso precisa estar acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer com que novas pessoas me conheçam, tá? Existe caminho número 1. Eu posso fazer anúncios usando o gerenciador lá do Facebook, que é do Facebook e do Instagram, de oferta direta para o meu serviço. Posso fazer anúncio. O que eu vou precisar para fazer esse tipo de anúncio? Eu vou ter que aprender a mexer no gerenciador de anúncios para fazer esses anúncios direito. Além de aprender a fazer copy e várias outras questões. Eu posso fazer também uma captação para criar base de contatos pro e-mail e pro WhatsApp, para uma aula ao vivo ou para um encontro no Zoom, para lives que eu faço semanais. Aí, você sabe construir página de vendas? Você tem ferramenta para construir página de vendas? Ou você tem para quem terceirizar essa página de vendas? Porque é isso que você precisa se você escolher não fazer anúncio direto e fazer anúncio para página de vendas. Você pode fazer também, tentar crescer no orgânico. O que é no orgânico? É quando eu não preciso investir em anúncio. Só que para você crescer no orgânico, você precisa de quantidade. Então, eu preciso sim produzir conteúdo todos os dias, até mais do que um conteúdo por dia, muitas vezes. Eu preciso, em geral, usar ou de pitadas de humor ou de muita polêmica. Aí eu te pergunto, você tem tempo disponível hoje para criar um post ou um Reels por dia? A tua área, o teu perfil, você é uma pessoa polêmica? Dentro da tua área você tem algum viés muito polêmico? Ou você tem uma veia de humor que você possa usar para viralizar no orgânico sem precisar investir? E o melhor, você tem tempo para esperar as coisas do orgânico engrenarem para você começar a ter resultado? Isso é o que você precisa avaliar na hora de montar a tua estratégia. Na hora de definir o modelo de estratégia. E qual é o modelo que eu recomendo? Que é o modelo que eu uso. Óbvio, eu uso hoje aqui agregado com outras coisas, tá? Mas eu uso para todos os meus clientes, independente se vende produto de R$ 29,90 por mês ou se vende um produto de R$100 mil. O que a gente faz para todo mundo aqui e que é o que eu recomendo para você que tem um pequeno negócio, que é um profissional liberal e que trabalha sozinho? Que você crie um conteúdo por semana. Ou um post escrito, que pode ser em carrossel ou pode ser simples, ou um Reels, um por semana. Pensado especialmente para quê? Para atrair pessoas novas, para conversar com pessoas novas, para fazer com que essas pessoas novas te conheçam. E aí você vai pegar esse um conteúdo que você já vai fazer para as suas redes e você vai impulsionar usando o botão azul. Por que usando o botão azul, Elis? Porque usando o botão azul é extremamente simples. Você não vai perder horas tentando entender aquele gerenciador monstruoso que é cheio de informações técnicas. Você consegue, com um simples passo a passo, estruturar e impulsionar o teu material para o público que você quer e para a região que você quer. De forma extremamente simples e o melhor, com investimento baixo. É só com investimento baixo? Não, você pode escalar o teu investimento, mas ele é viável. Então, ele é viável para quem não tem tempo, ele é viável para quem escolhe vídeo ou para quem escolhe escrito, porque eu já testei aqui, ele funciona nos dois. Ele é viável para quem não entende tecnicamente a parte de tráfego. E ele é viável para quem não tem muita grana para investir ou não quer arriscar muita grana porque está começando. E esse é um ponto bem importante. Quando a gente está começando um movimento no digital, é muito importante a gente ter cuidado. Em vez de sair, vou investir R$50 por dia no impulsionamento. Não faça isso. Eu não faço isso. Quando eu estou pegando um cliente novo, se eu tiver 50 por dia para investir, eu pego esses 50 e eu testo 10 posts de uma única vez, para entender quais desses 10 funcionam melhor.
E aí sim eu escalo o investimento em cima disso. Então, o primeiro ponto da tua estratégia é você escolher quais desses caminhos você vai usar para atrair público novo. Porque isso você precisa estar fazendo todos os dias. Todos os dias você tem que ter pessoas te conhecendo. Todos os dias, tá? Esse é o primeiro pilar. Segundo ponto que você precisa olhar para definir a tua estratégia, tá? E aqui, nesse primeiro passo de atrair público novo, escolha uma ação. Escolha uma delas. Por que uma delas? Para você ficar muito bom nela. Depois você pode diversificar. Depois você pode escolher mais caminhos. Depois você pode escolher mais ações. Hoje aqui eu rolo umas 3 em paralelo. Mas a gente primeiro fica muito bom em uma delas. Então, o que acontece se você vai tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo? Você não consegue avaliar qual mensagem funcionou melhor. Você não consegue avaliar se o Reels funcionou melhor, se o post funcionou melhor. Você não consegue refinar a tua habilidade de criar um Reels melhor ou refinar a tua habilidade de criar um post melhor. Então, escolha uma e fique muito bom. Aí a gente vai para o segundo pilar de uma etapa de vendas. No segundo pilar, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é sempre conquistar a confiança do meu público. Confiança na forma que eu trabalho, confiança naquilo que eu vendo. É fortalecer a minha autoridade perante essas pessoas para que elas se sintam confiáveis e seguras para comprar de você. E aí, o relacionamento você faz com quem? Você faz com as pessoas que já te seguem. E existem várias formas da gente fazer relacionamento. Eu posso fazer relacionamento com uma aula no YouTube, eu posso fazer relacionamento com um encontro no Zoom, eu posso fazer relacionamento com uma live aqui no Instagram, como eu tô fazendo, eu posso fazer relacionamento com uma sequência de stories. A sequência de stories do meu relacionamento, ela pode ser escrita ou ela pode ser em vídeo. Ela pode ter foto ou ela pode nem ter foto. Ela pode ter áudio. Então, quais dessas aqui, hoje, você consegue fazer melhor? Por exemplo, se eu for fazer no YouTube, tá? No YouTube, o que funciona bem? Funciona bem quando eu quero dar aulão, né? Quem precisa dar aulão, quem tem um conteúdo mais denso para ensinar, precisa compartilhar slide. O que funciona bem aqui no Instagram? Quem precisa conversar, quem precisa explicar melhor o seu serviço, explicar melhor as suas técnicas, explicar melhor os seus conceitos. Quem está disponível para tirar dúvidas, quem está disponível para dar exemplos para diversas situações. Vamos supor que eu fosse alguém que trabalhasse com acupuntura e eu estivesse aqui conversando e alguém falasse assim, eu tenho um problema no ombro, assim, 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 assado. É que eu pudesse explicar se funciona ou não funciona. E outra, eu preciso fazer live? Para minha área, tem áreas que não precisam fazer live. Que você não tem a menor necessidade de fazer. E daí tem a questão do próprio tempo e disponibilidade. Então, hoje, relacionamento eu faço ou por stories, ou por uma live aqui, ou por um encontro no Zoom. Quando que eu uso um encontro no Zoom? Quando eu tenho um produto de maior valor para vender. Quando a decisão que a pessoa vai tomar é mais complexa. Vamos supor que eu fosse vender um processo de coaching individual, um processo de mapeamento de perfil comportamental, que eu fosse vender uma mentoria financeira individual, uma consultoria financeira individual. Vamos supor que eu fosse fechar um projeto de contabilidade, né? Que são coisas mais densas, mais complexas, que a pessoa precisa conversar comigo, precisa tirar dúvidas comigo. Eu também posso usar como ferramenta de relacionamento até mesmo reuniões de avaliação individual. Né? Se eu sou um contador, eu posso chamar as pessoas para dizer, olha, se você tem esse perfil, se você tem esse problema, se você quer mudar de contador, vamos agendar uma reunião. Né? Porque é um serviço mais customizado. Então, a questão é, quais desses meios de relacionamento hoje se encaixam melhor para você? Funcionam melhor para você?
E você consegue executar hoje, sem precisar contratar um Zoom, sem precisar contratar uma ferramenta de streaming, sem precisar sofrer, né? Tem gente que odeia fazer live. Hoje, na mentoria de hoje à tarde, com o cliente, ele falou assim, eu tentei fazer live, mas eu travo, eu não gosto, eu não consigo passar as minhas informações. E ele optou por o quê? Ele mudou para um encontro no Zoom. A gente adequou isso para a realidade dele, para aquilo que ele consegue explanar melhor o conhecimento dele. Porque ele fala assim, eu preciso trocar com a pessoa. Eu preciso saber que tem alguém ali me ouvindo. Eu preciso que a pessoa interaja comigo para eu conseguir desenrolar um assunto. Então, nada melhor do que o Zoom para ele. Por quê? O que aconteceu? Ele fez uma live, ele ficou 4 semanas sem fazer ação nenhuma. Porque toda vez que ele ia fazer a live, ele travava. Então, a gente escolher coisas que não batem com o nosso perfil, que não flui, faz com que a gente não faça e perca a oportunidade de vendas. E aí eu vou para o último pilar, que é o pilar da oferta. Então, eu preciso ter dentro da minha estratégia o passo número 1, que é atrair clientes. O passo número 2, que é conquistar a confiança. E o passo número 3, que é a oferta. E daí, na oferta, eu posso fazer o modelo de lançamento, que é o mais conhecido, né? O famoso 6 em 7. Esse modelo é bom para todo mundo? Não, não é bom para todo mundo. Ele funciona quando você consegue, lá na captação, lá na entrada, investir uma grana muito alta em tráfego e investir isso de maneira bem assertiva, ter ferramentas para construir muitas bases de contato e principalmente quando você tem um serviço que as pessoas precisem começar e terminar junto. Ou um serviço, por exemplo, como um curso online, que é o que é mais vendido em lançamento. Agora, se você vende um serviço como arquitetura, designer de interiores, se você vende um serviço mais simples, como, por exemplo, uma limpeza de pele, ou até mesmo se você vende, vamos pensar, mentorias individuais. O mesmo exemplo que eu dei antes da consultoria financeira, uma consultoria financeira individual. Você não precisa ter o esforço e o risco do lançamento. Porque muita gente fala maravilhas do 6 em 7, mas ninguém conta que quando você está fazendo um lançamento, você tem que investir uma fatia grande de dinheiro, que você precisa investir um tempo muito grande e que de repente, quando chega lá no final, você não vende nada. E você pode colocar em risco o teu negócio como um todo, sem necessidade, sem ter testado antes. Então você pode ter o lançamento. O lançamento funciona o quê? Para grupo, funciona quando você tem uma grande escassez. Então, vou abrir um curso online, vou abrir e fechar agora, com esse descontão. Ou vou iniciar uma turma agora, depois eu vou iniciar outra só daqui 3 meses. Para isso funciona o lançamento, né? Para isso ele dá certo. Vou fazer uma oferta direta, né? Por exemplo, a grande maioria dos profissionais liberais, para quase tudo, você pode fazer uma oferta direta. O que é a oferta direta? É quando você fala ou nos teus stories, ou no teu feed, ou no final de uma live, que você tem uma oportunidade. E você explica como funciona o teu serviço. Então, hoje, se a gente pegar a grande maioria dos serviços, com exceção que é um curso com início e fim das turmas, você pode trabalhar com oferta direta. E aí entra um modelo que eu recomendo para 99% das pessoas. Faça formação de público aqui no teu perfil, usando o botão azul, de forma muito simples. Escolha uma ação de relacionamento que combine contigo e que você consiga executar hoje. Ou story, ou a live, ou a aula. E faça essa ação de relacionamento uma vez por semana. E toda semana faça uma oferta do teu serviço. Pelo menos uma. Fale dele no feed e fale dele nos stories. Trabalhe com ele de maneira direta e indireta nos stories. Experimente as abordagens.
Quando você organiza isso aqui e você põe para rodar, você consegue rodar isso aqui com 3 posts na semana. Muitas vezes com até 2 posts na semana. Sem precisar de ferramenta nenhuma. Sem precisar entender de tráfego pago mega hiper avançado. Você tem que aprender o básico. E qual que é o elementinho que eu coloco aqui? Que faz toda a diferença. Toda a diferença. Para as pessoas que estão chegando no teu perfil e começam a te seguir, crie um motivo para elas entrarem no teu grupo VIP do WhatsApp. Por que um grupo VIP do WhatsApp? Porque você está construindo uma base de contatos. Uma base de pessoas que você vai ter certeza que sempre vão receber as tuas informações. Quando você organiza as suas ações dessa forma e você começa a rodar cada uma delas, você começa a entender qual o conteúdo funciona melhor com o teu público, qual conteúdo atrai as pessoas certas, qual fala aprofunda o relacionamento, qual o gancho da oferta que traz mais vendas e menos vendas. Você consegue medir cada pedaço e você consegue ficar cada vez melhor em cada pedaço. Quando você coloca isso aqui para rodar e você está vendendo e você está faturando, aí você pode fazer o quê? Você pode começar a terceirizar alguns pedaços, você pode contratar alguém para te ajudar, porque você vai ter recurso. Você pode partir para automatizar alguma etapa com algum discurso, algum argumento que já está validado. Aí você consegue avançar. Aí você consegue experimentar outros modelos. Por exemplo, essa pessoa que queria fazer as aulas gravadas, qual foi a minha orientação para ele? Faça uma aula ao vivo a cada 15 dias. Vá formando base no teu Instagram, convide as pessoas para entrar no grupo VIP e para essas pessoas do grupo VIP você faz uma aula ao vivo a cada 15 dias. Quando você identificar qual tema de aula atrai mais pessoas e quando você identificar qual a tua oferta vende mais, aí você automatiza isso. Porque aí você pode terceirizar para uma equipe só aquela automatização de processo. E aí sim aquilo se torna uma máquina de vendas segura, validada. Faz sentido isso, minha gente? Me contem aqui se ficou claro o que vocês precisam levar em consideração. Se vocês têm clareza do que vocês fazem hoje, de qual estratégia vocês rodam hoje. Porque quando você tem essa estratégia, tu consegue organizar a tua rotina. Tu consegue organizar o teu dia. Tu sabe exatamente o que você tem que fazer semana que vem. Em uma sentada você faz. Usando as técnicas que eu ensino lá no GPT, em 4 horas você faz materiais maravilhosos e põe tudo isso para rodar. A Lilian colocou, eu vejo que as pessoas gostam quando eu posto a produção dos produtos nos stories. Exatamente, Lilian. Por quê? Quando você posta a produção, você está provando a tua técnica, você está provando que é você mesmo que faz, você mostra o cuidado, você mostra a qualidade. E as pessoas também são curiosas, elas gostam de ver bastidores. Então elas entendem melhor o que compõe aquilo que você está fazendo. Elas valorizam mais aquilo que você está fazendo. Então tu faz muito certo. Ficou claro? Que bom, que bom. Isso, minha gente, não temos perguntas? Ninguém tem dúvida? Todo mundo aqui sabe qual é a estratégia que precisa fazer? Todo mundo tem clareza de qual o passo a passo deve seguir? E todo mundo aqui consegue executar perfeitamente a estratégia que escolheu? E agora eu quero fazer um convite para vocês. Para quem quer contar com a minha ajuda para ajudar a definir a estratégia ideal de vocês e acompanhar vocês no passo a passo da execução correta dessa estratégia, eu criei a Comunidade Marketing Pro. A comunidade, ela é um programa de orientação e acompanhamento, onde eu faço exatamente isso. Você chega na comunidade, você se apresenta, fala qual é o teu negócio. Eu vou falar assim, bom, então no teu caso, você vai fazer primeiro a ação A, depois a ação B, depois a ação C. Aí eu vou dizer, assiste essa aula aqui onde eu ensino passo a passo de como fazer isso.
Quando você construir esse material, coloca aqui que eu valido para você. Por que eu faço isso? Porque lá na comunidade eu te garanto que você está fazendo as ações certas e você está fazendo da maneira certa. Por que eu criei a comunidade? Porque tem muitos cursos por aí com muito conteúdo, muitas aulas, mas que acabam sendo genéricas, que de repente não são as ideais para vocês. E outra coisa que eu percebi, quando vocês começam a executar, na maioria das vezes, a execução não sai tão redonda. Então, o que eu faço lá na comunidade? Eu digo assim, olha, tá vendo a forma como você construiu esse post aqui? Toma cuidado que você precisa trazer isso aqui para cá, isso aqui não funciona, você põe uma chamada dessa forma. Toma cuidado aqui com a tua imagem que não tá refletindo isso aqui que você quer. Quando você vai fazer a apresentação do teu serviço ou vai fazer uma oferta, eu digo assim, olha, faz dessa maneira, não faz assim. Então eu literalmente pego na mão desde a definição da estratégia até a execução. A comunidade é um processo em grupo, com orientações individuais. Orientações no dia a dia, na comunidade lá no Facebook, e orientações também nas nossas mentorias quinzenais que acontecem no Zoom. Para você saber mais detalhes e tirar dúvidas, receber todas as orientações da comunidade, digita aqui nos comentários Pro 500. Dessa forma assim, que eu vou te enviar todos os detalhes da comunidade e hoje o valor dela chega a ser ridículo de tão acessível. O valor dela é R$ 997 por ano, que você pode dividir em até 12 vezes de R$ 99,70, para você ter tanto acesso à orientação estratégica, à validação de materiais e às aulas para executar corretamente, com mentorias onde você vai discutir o teu negócio, as tuas estratégias de 15 em 15 dias, tá? A Lilian colocou, né? Fico aliviado que live eu não vou fazer, isso já é definido. E foi aquilo que a gente já conversou outras vezes, né, Lilian? A live nem é necessária para vender o que você vende. Você ia investir uma energia e um tempo completamente desnecessário para o teu produto. A Marisa colocou, adorei a ideia da reunião no Zoom. Ela funciona super bem, Marisa. Eu não sei exatamente qual é a tua área, mas ela funciona maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. E a gente consegue trabalhar com reunião no Zoom, e óbvio, né? Tem que ser um trabalho em conjunto. Você precisa ter a ação de formação de público para atrair pessoas para o teu perfil, para daí tu usa a reunião do Zoom como argumento para criar o grupo VIP, para levar as pessoas para o grupo VIP, e lá na reunião do Zoom você vai se relacionar, porque você vai entregar conteúdo, só que você vai se relacionar de uma maneira muito mais próxima, conversando com as pessoas, trocando com elas, e você faz a oferta. E ela funciona muito bem para produto de alto valor, tá? Funciona maravilhosamente bem, você consegue fazer vendas muito bem. A Lucivânia, podiatria, podologia. Quero aprender. Vem para a comunidade, Lucivânia. Vem para a comunidade que lá dá para a gente desenhar um processo maravilhoso para podologia. Principalmente, né, quem tem um negócio local como podologia. Tem ações simples que você faz hoje no Google Meu Negócio que vão te trazer clientes assim, ó. Quem trabalha com um serviço que tem um raio de atendimento local, fazendo um investimento de R$5 por dia na formação de público, tu tem uma abrangência gigantesca. Tô falando de R$150 por mês para ter teu WhatsApp clicando ali, berrando com pessoas pedindo para te contratar. Então, não é a quantidade de ações que a gente faz, mas é a escolha das ações certas para aquilo que a gente precisa, tá? Sinceramente, é escolher exatamente aquilo que a gente faz. A Adriana colocou, vendo semijoias, tenho dificuldade em aparecer nos vídeos. Adriana, tu não precisa aparecer nos teus vídeos. Tu não precisa. O que você precisa fazer? Você precisa apresentar as tuas semijoias, mas apresentar elas de maneira adequada, não simplesmente mostrando a peça, mas falando sobre a peça,
falando onde eu uso, que efeito eu causo com aquela peça, ensinando a combinar com outras peças que eu tenho, ensinando a combinar brinco com colar, ou ensinando a combinar a pulseira com os anéis, a fazer um mix com kits diferentes, mostrando a diversidade, falando da qualidade do teu produto. Na maioria dos teus vídeos, Adriana, você pode simplesmente estar falando por trás e mostrando as peças. Ou você pode fazer vídeos das peças só com legenda, sem necessariamente você estar falando. Né? Nos stories, você pode mostrar os materiais e estar falando por trás. Não tem a menor necessidade de você aparecer. O que vocês precisam trabalhar melhor é o que vocês falam, os argumentos que vocês usam. E aí encaixar a estratégia pensada nesses 3 pontos que eu falei. Se eu não tiver uma ação pensada para atrair gente nova todos os dias para o meu perfil, as outras ações morrem. Se eu não me relacionar com quem chega, a minha venda dificilmente vai acontecer. E se eu não fizer a oferta da maneira certa, eu dificilmente vou vender. Então eu tenho que rodar esses 3 pontos constantemente. Se você quer realmente aprender a fazer isso da maneira certinha, fazer isso logo para aproveitar o boom de vendas que você pode ter aí no final do ano, no Natal, porque semi-joias para vender no Natal é maravilhoso. Vem para a comunidade que eu te oriento em como você deve fazer isso no passo a passo, te ajuda a organizar toda a tua estratégia, tá? Do Carmo, eu funciono melhor no Zoom, não me sinto confortável fazendo lives. Foi exatamente a conversa que eu tive com o meu mentorado hoje, do Carmo. Ele falou assim, Elise, eu tentei fazer live, mas eu não me sinto confortável, me sinto travado. Ele falou assim, no Zoom, se tiver uma pessoa de início, eu já tô feliz porque eu vou estar ali, vou estar trocando, é onde eu vou entregar o meu melhor. E aí a gente adequou a estratégia dele, botou outros complementos para conseguir ter um público no Zoom, porque é importante, e levou para o Zoom. A gente se respeitar em termos da nossa forma de funcionar é muito importante, né? Entender isso. Cara, eu sei que fazer live no Instagram é legal, mas eu não me sinto confortável. Vamos procurar um outro caminho para você. E é super viável, né? Porque eu sou muito contra aquelas regras de que você é obrigado a fazer isso. Não, você não é obrigado a fazer isso. Você, entendendo que você tem 3 etapas no teu processo de vendas e essas 3 etapas precisam rodar aqui nas redes sociais, você pode adequar cada uma dessas etapas de acordo com o teu perfil, de acordo com o teu momento, de acordo com os teus recursos. Isso é completamente viável, tá? E se a gente tem o discurso certo, a base certa, isso funciona melhor ainda. A Lucivânia colocou, eu atendo podologia e tratamento de feridas. Tenho dúvidas do que colocar nos Reels. Olha só, o que você precisa olhar, né? Por exemplo, a podologia, você falar diretamente da podologia não é o melhor caminho, mas a podologia trata e evita questões. Então você precisa olhar e entender onde o teu serviço se encaixa, né? Os problemas que ele resolve para aquelas pessoas. E aí você vai falar a respeito disso, apresentando a podologia como o caminho ideal. Eu sou uma pessoa que eu sou fanzoca de podóloga, né? Por quê? Quando eu era pequena, quando eu era criança, eu sofri muito com unha encravada. Daí fiz tratamento, melhorei, Depois de grande, eu fui numa manicure que fazia pé, também acho que é pedicure que chama, porque minha unha tava ótima. Ela conseguiu encravar minha unha de um jeito, que eu fui na podóloga, ela não conseguiu desencravar, eu tive que operar, eu tive que fazer cantoplastia. E aí, eu nunca mais botei o meu pezinho na mão de uma manicure pra fazer. Eu só vou em podóloga, porque eu fiquei traumatizada. Então, são coisas que podem ser evitadas, né? Coisas que são boas, problemas que podem ser resolvidos, e a partir daí você apresenta a podologia como caminho, né? Para as pessoas te seguirem. Essa é a lógica que a gente precisa fazer. Certo, minha gente? Então, ó, quem quiser realmente contar com a minha ajuda, digita aqui Pro500 para receber o link, para conhecer mais detalhes da comunidade, ou me chama no direct
pra gente conversar, eu tiro as tuas dúvidas e lá na comunidade a gente vai desenhar junto as tuas estratégias e as tuas ações para que você consiga executar o processo de vendas completo e botar foco naquilo que vai te trazer resultado mais rápido. No mais, espero vocês segunda-feira no aulão que eu faço ao vivo no YouTube, ok? Beijão, uma boa semaninha para todo mundo, até mais. Tchau!